Agradecer a presença do professor, que foi convidado por Lucas para participar desse momento. Agradecer a todos os convidados, professores, professor Guedes, nosso amigo de muitos anos, foi professor aqui do Instituto. Então saiba, professor, que é uma honra receber o senhor aqui, ter aceito o convite, ter vindo prestigiar esse momento, que é o Dia do PI, né? Essa semana a gente está comemorando hoje, em especial, e com esse ciclo de palestras que Lucas organiza, ele tem um grupo de pesquisa. Se sentimos honrados com a sua presença, também com a presença do professor Antônio Gutenberg, professor do Departamento de Matemática aqui, né, da CMT, hoje já está aposentado, gozando aí da vida como Deus quer. O professor Alfredo, o professor Kerley Morro aqui, também da matemática, os alunos, agradecer à minha esposa, à minha filha que estão presentes, que vieram prestigiar, e a todos os alunos e amigos, a professora Yara também, obrigado pela presença, pela participação. E a ideia de Lucas é muito fantástica, é uma ideia muito boa. Eu vou pedir a sua ajuda para ir passando os slides. Tá certo? E assim, quando eu me dispus a participar desse evento, Passa para trás aqui o laserzinho. Obrigado. Tá. Me dispus a participar desse evento do grupo de pesquisa. Eu não faço parte do grupo de pesquisa dele, mas eu me dispus a participar porque eu achei as palestras interessantes. E achei assim que é um momento para a gente privilegiar a matemática e dar um sentido e um significado. E o título da palestra que eu coloquei, eu não disse o que ia falar, eu só falei assim, por trás dos números, porque uma pergunta intrigante para o professor de matemática, quando ele inicia nas suas aulas e começa na sua carreira acadêmica, uma das perguntas mais intrigantes e que deixa o professor assim um pouco angustiado é quando o aluno diz: professor, para que eu vou estudar esse assunto? Professor, aonde é que eu vou aplicar esse conteúdo? E no início da minha carreira como professor, eu passei muito por esses momentos. Eu passei por esse tipo de situação. E aí, para amenizar a dor e o sofrimento do aluno, eu dizia assim, olha, se existe e está aqui, ele vai ser aplicado em algum lugar, em algum momento da sua vida, você vai se deparar com ele. Porque a formação nossa como professores, principalmente na academia, a gente estuda muita matemática pura e a gente estuda poucas aplicações, né? Então, é comum que no início da carreira de vocês, alunos do PIBID e alunos da matemática, se deparem com perguntas desse tipo. E foi pensando nisso que eu coloquei o título da palestra, Por Trás dos Números. E aí eu vou falar um pouco sobre os números primos, um pouco da história, curiosidades a respeito dos números primos. Quando eu comecei a preparar o arcabouço dessa palestra, eu ia falar muito mais coisas que há por trás dos números. Mas como eu vi que tinham 3 palestrantes, aí eu diminuí e me detive somente ao tópico de números primos. Vou falar um pouco da história, curiosidades que são assim evidenciadas no dia a dia, na natureza, na parte de animais, curiosidades que ficam no campo da especulação, que não foram comprovadas cientificamente, mas que já se fez muitas observações. Aí eu vou mostrar um pouco disso para vocês e vou mostrar as aplicações dos números primos com relação à criptografia. E aí eu fiz alguns códigos de matemática, alguns códigos numa linguagem de programação. Eu fiz código em Fortran e fiz código em Python para mostrar algumas coisas a respeito de número primo e
principalmente dessa aplicação em criptografia, tá certo? Então, falando um pouquinho aí da história, o primeiro matemático que estudou assim os números primos e que escreveu sobre os números primos foi Euclides de Alexandria. Euclides de Alexandria foi o primeiro matemático a escrever a respeito dos números primos. Isso há 300 anos antes de Cristo. Veja o quão importante é número primo para a matemática. Então, na época de Euclides, antes de Cristo nascer, que já faz 2024 anos, né? E 300 para trás, já se tinha o conhecimento na Grécia Antiga dos números primos. As crianças de 7 anos sabiam que número 2, 3, 5 e assim sucessivamente eram números primos. E Euclides começou um estudo e começou a fazer escritas, publicações a respeito dos primos já nessa época. E ele tem uma obra muito importante que os matemáticos, a partir do século XIX, começaram a utilizar os escritos de Euclides, por exemplo, geometria euclidiana plana. Não é? Todo mundo estuda geometria euclidiana plana no curso de matemática. Mas além da geometria euclidiana plana, existem outras geometrias, como geometria elíptica, e aí tem outros tipos de geometria também. Tá certo? A figura que eu coloquei aqui, eu deixei um versículo da Bíblia, que é um texto que tem em Isaías, que aparece ali a figura de Euclides. E você encontra na internet vários desenhos da figura de Euclides, mas não são verdadeiros. São apenas ilustrações para mostrar que era o matemático, que era o Euclides. Então não se tinha, por exemplo, máquina fotográfica nem celular para tirar foto dele. Então a gente não sabe como ele era o aspecto físico. É como na Bíblia, na palavra de Deus. Eu também sou cristão. Lucas né? Eu também sou, né? A gente não sabe a aparência de Jesus Cristo. Mas nesse versículo da Bíblia diz que ele é igual à raiz de uma terra seca, não tinha nenhuma formosura, não tinha nenhuma beleza, e nele não havia nada que agradasse a nós. Então essa figura é apenas ilustrativa, assim como a figura de Jesus. Tá certo? Bom, partindo para a parte da história, Euclides, ele fez uma demonstração importante sobre os números primos. Ele mostrou que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito. E ele fez uma demonstração simples. Então ele pegou um conjunto P com P índice N números primos e ele fez a prova bem simples, bem fácil de entender. Ele disse que se aquele conjunto P de números primos, P1 igual a 2, P2 igual a 3, e assim por diante, até chegar no último número, Pn, num P índice, por exemplo, 1000, depois existiria um outro número primo, se você pegasse esses números primos, multiplicasse, chamasse de um número n e somasse mais 1. Todos os números do conjunto P dividiriam esse número, mas sobrava o número 1. Então foi uma demonstração simples, foi uma demonstração importante e que ficou provada, e até hoje todo mundo sabe que o conjunto dos números primos ele é infinito. O conjunto dos números primos é infinito. Então existe uma quantidade enorme, números primos com milhões e bilhões de casas de algarismos. Então é um conjunto importante. Depois de Euclides, teve outros matemáticos também que estudou número primo. Aqui eu coloquei assim, a definição de número primo na concepção de Euclides era essa, porque naquela época, na Grécia Antiga,
os matemáticos, eles eram filósofos também. Então, eles se envolviam com filosofia e se envolviam também com a matemática. Por exemplo, Euclides, Platão, Pitágoras eram matemáticos, mas também eram filósofos. E na definição de Euclides, nos escritos achados, encontrados pelo homem, o que Euclides deixou registrado é que um número é considerado primo se ele não pode ser dividido por nenhum número menor do que ele, exceto por um e por ele mesmo. Bom, aí veja, o 1 se enquadra nessa definição, correto? O 1 se enquadra nessa definição. E a pergunta é, o número 1 é primo? É primo. Segundo essa definição, segundo a definição de Euclides, o 1 é primo. Concorda? Porque ele não faz nenhuma exceção com relação ao número 1. Então, na concepção dos matemáticos, o número 1, ele foi considerado primo por um determinado período de tempo. Então, na definição de Euclides, o número 1, ele era, sim, primo. Mas não era isso que ele queria dizer. Não era isso que depois o pessoal da matemática entendeu a respeito do 1. Aí, veja bem, em 1930, a matemática moderna disse assim, o número 1 não é primo. A gente não pode considerar o número 1 primo. Aí eu vou fazer mais uma pergunta a vocês. Quando veio a escrita da matemática moderna, a definição mudou. Um número primo, essa não é a definição de Euclides, P natural maior do que 1, quando ele possui apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. E aí tiraram o 1 da jogada. Aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. Por que o número 1 não é mais considerado primo? Por que o número 1 não é mais considerado primo? Por quê? Tem a ver com a fatoração de fatores primos. Tem a ver com a fatoração de fatores primos. Mas o que é que tem a ver? Porque deixaria de ser o... Deixaria de ter o quê? O número 1 ele deixou de ser primo a partir do século XIX. Por quê? Porque, pelos escritos de Euclides, Euclides escreveu 13 livros e esse conjunto de 13 livros ele nomeou. E num desses escritos dele tem o teorema fundamental da aritmética, que também diz o seguinte, o que ela falou, tem a ver com a fatoração? Tem a ver com a fatoração. Lá nos escritos de Euclides, ele colocou que todo número pode ser decomposto em produto de fatores primos. E se o 1 fizesse parte, aí isso daí contrariava o teorema fundamental da aritmética. Por exemplo, eu poderia botar aqui, tem a luz aqui? Como é que acende a luz? No meio? Se eu botasse o número 1 aqui, ó, e botasse 1 ao quadrado, já não era uma maneira única de escrever o número 30. Eu poderia botar 1/3, 1/4, 1/5, e aí o número 30 não seria decomposto em fatores primos de uma única só maneira. Entenderam? Claro? Beleza? Aí o 1 foi retirado, mas até o século XIX, 1930, o 1 era considerado primo. Depois que veio o advento da matemática moderna, com as escritas mais formais, observou-se o que Euclides escreveu e observou-se que o 1 não podia fazer mais parte do conjunto dos números primos, porque aí ele acabava com esse teorema, e esse teorema aí é um teorema tranquilo e fácil de escrever. O livro que Euclides deixou escrito chama-se Elementos, é essa coletânea. No livro dele ele fala sobre
geometria plana, teoria dos números, geometria sólida, proporções e relações matemáticas. Então, é uma coletânea de 13 livros que é completa, que é bem abrangente e que fala a geometria sólida aqui é a geometria espacial. Por exemplo, quem já ouviu falar nos sólidos de Platão? Já ouviram falar? Então isso está dentro do livro Elementos. A palavra que representava em grego elementos, elementos ou fundamentos, é essa palavra que eu não sei ler, mas na tradução é estoicheia. É em grego, eu não sei falar grego, certo? Agora, veja bem, depois de Euclides, teve um cara fantástico, que foi Erastótenes de Cirene. O nome dos matemáticos daquela época, Euclides de Alexandria, Aristótenes de Cirene. A gente não conhecia o nome completo desses caras. Tales de Mileto, que é o nome do menininho de Kerley. Tales, só não tem o Mileto. É Tales de João Pessoa. Tales de João Pessoa. João de Guarabira. Então, assim, os nomes naquela época não se conhecia. Mas esse cara aqui, ele foi fantástico. Ele foi quase contemporâneo de Euclides. Ele viveu entre 276 a 194 anos antes de Cristo. E esse cara, ele fez uma coisa incrível. Já ouviram falar do crivo de Erastótenes? Já ouviram falar? Os alunos da matemática? Sim. Já ouviram? O que é o crivo de Aristótenes? O que é? É para procurar os primos. Aí como é que faz isso? Como é que faz? Você é boa na matemática. Você é aluna do curso? Você pega os números. Se você quiser saber quantos números primos tem de 1 a 25, por exemplo, você escreve os números e vai tirando os múltiplos dos primeiros primos. Por exemplo, o 1 não é primo, já sai da jogada. O 2 é primo, aí você pega os múltiplos de 2 e elimina. Aí depois que eliminar naquela sequência de números todos os múltiplos de 2, aí você pega o 3, que é primo. Aí elimina todos os múltiplos de 3. Até chegar na raiz de n. Então aqui eu fiz um exemplo. Se eu quisesse saber os números primos de 1 até 25, aí eu eliminaria 1, tiraria da jogada, múltiplos de 2, aí o próximo primo já tirei todos os múltiplos. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Tirei todos os múltiplos. Depois os de 3. Tirei o 8, foi múltiplo de 2, né? Tirei o 9, depois do 8. Tirei o 15, que é múltiplo de 3, e tirei o 21. E aí sobrou somente o 25, que tirando a raiz de 25, você para na raiz do n. Parou na raiz do n, ficou só os primos de 1 até 25. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês. Olha, isso daí foi um algoritmo. Não é um algoritmo que chama, né? Guedes. Guedes é da engenharia, conhece programação. Esses enunciados é o que se chama de algoritmo. E quando a gente pega esses enunciados e pega uma linguagem, uma determinada linguagem de matemática, uma linguagem de programação, e com aquele algoritmo a gente constrói um código,
a gente encontra número primo do tamanho que você quiser. Aí eu fiz isso num código do Fortran. Eu queria a ajuda de Lucas. Lucas, chega aqui. O Fortran está aberto aqui. Fortran está aberto. Aí eu criei um código no Fortran para mostrar que você pode encontrar número primo do tamanho que você quiser. Eu vou fazer uma pergunta aos professores de matemática, todo mundo que está aqui na sala. Você conhece um número primo com 10 algarismos? Alguém conhece um número primo com 10 algarismos? Tem um que é bem fácil, ninguém pode errar, todo mundo tem que saber. Todo matemático que estuda a teoria dos números tem que saber. Um número primo com 10 algarismos. Ó, cadê aquela caneta? Cadê aquela caneta? Sim, sim, ó. Se você... Não, é daqui a pouco. Não, mas é isso aí. É isso aí, é isso aí. Ó, se você pegar o número, ó como é fácil, ó. Se você pegar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, tem 10 algarismos, não tem? É primo. Esse número aí é primo. Ele não tem divisores a não ser um e ele mesmo. E eu criei um código também no Fortran para mostrar a primalidade do número. Quando é que um número é primo ou não. Você não sabia que esse número aí era primo, mas o código te mostra. Mudar a ordem de número aí já era, já não é primo. Aí a gente testa no algoritmo, né? A não ser que o cara vá... Se você trocar o 1 pelo 2, já não é mais primo. Aqui. Se você trocar aqui a ordem, também não é primo. Também não é. Aí a gente pode verificar isso através de um código de programação. Bom, aí o crivo de Euclides. Vamos procurar aqui. Ó. Aqui eu pedi para o código gerar. Esse é o crivo de Euclides. Esse código foi seguindo aquela sequência. Depois tu mostra o programa para o pessoal. Aumenta. E ele gera até... É porque tá... Consegue aumentar? Até número primo com... Esse aqui é o último? Vou chegar embaixo. É um código simples de fazer. Todo mundo que dominar uma linguagem de computação segue aquelas etapas de Euclides, joga dentro de um código e encontra número primo do tamanho que você quiser. Esse daí é o último, né? Mas, por exemplo, ó, abre o código, por favor, Lucas. Até onde o compilador der. Você tendo um compilador bom, esse compilador, por exemplo, ó, aqui é o código, tá certo? Esse daqui é o código. Aí eu pedi para esse código calcular de 2 até 100 mil. Então ele calculou aí, ele fez a retirada dos múltiplos de cada primo, jogou fora e pegou só os primos. Se quiser aumentar o número de casas aqui, o número de algarismos, né? É só botar mais um zero, mais um zero, mais um zero, e aí ele vai selecionando números primos. Incrível, né? Eratóstenes, com o crivo de Eratóstenes, naquela época, se tivesse computador, ele ia descobrir muito número primo. E realmente mostrar que Mostrar que um não é o primo? Euclides não, é que Euclides estava certo, né? Que o conjunto é infinito, né? Certo? Aí o código é esse daqui. Eu não vou explicar o código porque não é o objetivo da palestra mostrar o código, mas o código é bem simplesinho, ó. Bem facilzinho de fazer, ó. A raiz vai até do 2, faz um teste lógico, o 2 vai até a raiz quadrada, eu botei número real porque ele tira para garantir a
a primalidade dos números e tal. Fora esse código, tem um código disponível na internet que eles chamam de código, que é em Fortran também, ASQ, que também é um código bem mais robusto do que esse que eu fiz, ele tem mais algumas coisas, mas no geral faz a mesma coisa que esse código aí faz, tá certo? A minha palestra vai até que horas? Está perto, longe ou... Você que manda. Aí, vamos, volta para o slide, por favor. Já passamos esse, vimos isso aqui. Bom, número de Fermat. Todo mundo conhece o número de Fermat? Conhece? A função de Fermat. Todo mundo já viu falar sobre ela? Fermat, ele, no século XVI, né? 17, século 17, ele criou esse teorema, uma fórmula, e mostrou o seguinte, que essa função, calculando n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, ele geraria números primos, certo? Lucas, nesse site aqui, abre ele, por favor. Pronto, aqui tem Python. Clica aqui em Python. Aí você vai encontrar aqui cálculo, o primeiro aqui. Calcula os números de Fermat até n igual a 10. Dá um rum. Aqui, ó, nessa setinha aqui, Lucas, ó. Aumenta, na outra. Aumenta a tela. Número de Fermat, aquele número de Fermat eu fiz um códigozinho também, um código simples. Aí aconteceu, cadê ele? Saiu, foi embora? Foi embora. O menino que disse até não, o compilador é que vai dizer onde suporta. Tá aí. É Mateus. É até onde o compilador suporta. Então, a partir do número 4, é primo. Até o número 4 é primo. A partir do número 4 já não é mais primo. Tá certo? Aí veja quando n é igual a 9. Olha o tamanho do número. Quando n é igual a 10, veja o tamanho do número. Esse código não é em Fortran. Esse código é em Python. Por quê? O código que eu criei no Fortran tem algumas limitações. É uma linguagem de programação muito antiga, né? Ele tem algumas limitações, mas eu criei um código. Volta lá para meus projetos aqui. Meus projetos aqui embaixo, ó. Aí vai de novo aqui no projetos Python. Isso aí é um compilador online. Aí aqui embaixo tem número de Fermat de 0 a 8. Clica nele. Aí bota para rodar o código. Esse código é em Python, certo? Aumenta a tela aqui. Aí digita, Lucas, tem que botar para piscar. Digita, por exemplo, 5. Consegue aumentar depois? O meu 5 aí tem que dar uma pancadinha nele. O computador está com uma falhazinha no teclado. 5. Aumenta aqui. Aumenta essa área. Olha. Para n igual a 5, o número, aquele número de Fermat, aquela função, tem 2 divisores. Quem descobriu esse divisor aqui, 641, foi Euler. Euler descobriu esse divisor. Deve ter dado um trabalho danado para Euler, né? Para Euler fazer as contas. Aí, com o código de computador, a gente consegue encontrar os demais divisores. Aí agora entra, Mateus, aquela parte que você falou. Depende do compilador. Se você, por exemplo, botar 6, bota 6 aí, Lucas. Opa.
Deseja continuar? 6. Aí ele diz, aí ele sai do programa e não... Eu errei, eu desejo continuar e voltar 5 primeiro, né? Rapaz, tu acabasse meu código. Não acredito não. Vou ter que fazer de novo, isso me deu trabalho, viu? Pronto. 6, né? Bota 6. Ele diz que não é primo. Ele diz que não é primo, mas como o número é muito grande, ele também não consegue calcular os divisores. Ele não consegue fazer o cálculo dos divisores. Aí é problema do compilador. Um compilador bom mostra os divisores. Se digitar 8, aqui ele já vai sair do programa. Eu acho que ele vai sair do programa, porque é o compilador que não aguenta muita pressão. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Aquela fórmula de Fermat dá uma boa tese de doutorado. Teve um cara francês, Pépin, que calculou o número de Fermat para n igual a 33 e fez uma demonstração dizendo que até n igual a 33, nenhum daqueles números eram primos. Fez conta, não fez não? Fez conta? Imagina, n igual a 10. O número já é enorme. Aquele código calcula até 13. Volta naquele código. Naquele primeiro código. Tu vai fazer uma pergunta, né, Matheus? Faz aí. Mas então, quando você diz que o compilador não aguenta, então o problema... É a memória. Atualmente... Calma. Então o problema... Agora... Sim. Agora eu não estou entendendo. Se o problema é o poder de processamento do computador ou é a linguagem de programação? Não é a linguagem de programação, é a memória do compilador lá. Ele não armazena mais para determinado tamanho. Tanto é que esse... Processamento. Seria processamento. Eu não sou da área de programação, eu só estudo programação em Fortran e atualmente em Python por conta da minha dissertação. Mas eu não sou, por exemplo, um expert em programação, em linguagem de programação. A que eu estou estudando especificamente, devido ao meu doutorado, é Fortran e Python. Mas eu não, assim, sou um expert para lhe responder algumas perguntas que você tenha dúvida. Mas, assim, o que eu entendi, o que eu percebi pela mensagem que dá é que o compilador ele não tem memória suficiente para armazenar a quantidade de caracteres que o número tem. Aí outra coisa, aí veja, esse compilador é um compilador online, é grátis. Aí ele é limitado. Por exemplo, eu fiz os códigos em Fortran e fiz os códigos em Python. Aí eu criei 2 pastinhas, não foi? 2 pastinhas. Aquelas 2 pastinhas que eu criei, ele já está dizendo que não aceita mais, eu vou ter que pagar, que grátis, só não tem almoço grátis para ninguém, né? O compilador, ele quer que você pague, eu acho que é em dólar, não sei quanto é não. Aí ele não armazena mais dados. Verifica se um número aqui é primo. Clica aqui, Lucas, por favor. O código aqui também está em Python, porque lá na memória do meu Fortran, eu não consegui fazer... Ele não armazena dados suficientes. O compilador também não tem esse poder de armazenamento de dados. Mas aqui, dá um rum, aumenta aqui a janelinha, pode clicar aqui. Eu fiz um código em Fortran e converti para Python. É muito fácil fazer isso. Digita qualquer número que ele vai dizer se é primo ou não. Não é primo. Esse daqui não é primo. Agora pega aquele lá, Lucas, e vamos ver se ele é primo. Compila, tem que dar o rum de novo lá. Espera que ele dá essa falhazinha aqui, aumenta a tela. Tem que esperar ele rodar um pouquinho aí. Entra de novo. Entra nos meus projetos novamente. Aí é limitação da memória. É o Python. Cadê?
verifica a primalidade. Deixa eu ver. Não é nesse... É em Fortran, é em Fortran. Aqui é Python. Estava lá em Fortran. Fortran. Verifica se o número é primo. Rodou. Aí bota aquele número lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Para fazer palestra tem que escrever, tem que estudar. Vocês aí da matemática. Hein? O que é que ele está dizendo aí? É um número primo. Aumenta para o pessoal ver, está tão pequenininho, senão vão pensar que é mentira minha. Tá vendo? Ó? Esse daí é primo. Agora, Helder, como encontrar um número primo com 10 algarismos? Aí eu fiz um códigozinho também para isso. Tá lá em... Volta lá nos meus projetos, por favor, Lucas. Lucas, você é um bom assistente de palco, né? Aqui. Pode, Python aí. Pode ser, é Python. Aí ele gera... Não gera, não é aqui não. Deixa eu ver. Gera matriz, autovalores. Eu fiquei brincando aqui. Vai estar lá no Fortran, lá no meu programa do Fortran. Lá no Fortran, abre o Fortran lá. Não, o Fortran é o outro Fortran. O que está... Hã? Eu acho que eu coloquei aí. Vê aí. Se não tiver aí, está lá no Fortran. Aí está em Python. Dá o rum aí, que é o compilar. Compila. Não, ele não está funcionando aí não. Ele está funcionando lá no programa. Aí, sim, procura aí. Open. Fecha a área de... Aí tem gerar número primo, lá na mesma pasta. Números primos, gera número primo. Isso, vai. Pronto. Rebuild, lá em cima. Aí bota para executar. Pronto. Aí ele está gerando um número primo. Ele roda até 10 dígitos. Se quiser aumentar, aí parou. Se quiser aumentar, é só pegar, mudar no programa o contador. Aqui, ó. Aqui. Menor que 100 aí? Bota 1000. Agora, deixa eu ver aqui. Para contar... Roda aí para ver, com 100. Vai gerar menos, né? Vai passar o dia todinho rodando aí, né? Todos esses números são primos. É um código que gera número primo. Ele gera aleatório. Tem muitos códigos que eu criei. Acabou nesse daí. Tem muitos códigos que eu criei, tem um bocado de código aí que eu criei, não vou mostrar todos não. Agora vamos voltar lá para o PowerPoint, para o slide. Deixa esse negócio aberto aí. Como é que tem um comando F alguma coisa que para do slide que a gente estava. Isso aqui a gente já foi, não foi? Já vimos, Fermat. Então, a gente viu que Euler, 32, descobriu esse número, aí disse a fórmula de Fermat não vale mais. Um matemático francês recente calculou até n igual a 33 aqui, certo? Aqui tem a cronologia de alguns matemáticos que estudaram números primos, Euclides, Erastótenes, Fermat, Euler, este camarada aqui, André Marie Legendre,
estudou também, trabalhou com distribuição de número primo. Aí tem uma sequência de matemáticos que estudaram com número primo. Vocês sabem o que são números primogêmeos? Separados só por um número. Primos gêmeos. Alguém já conhecia essa definição? Não? Quem conhecia? Já conhecia? A gente diz que dois números são primogêmeos se você tiver um número P e somar 1 a ele, P mais 1 sendo primo, então o par P mais 1 é um par de primos gêmeos. Sabiam disso? É mais dois, não? Calma. Mais dois, desculpe. Mais dois. Aí, ó, tem os pares. 3 e 5, 5 e 7, 11 e 13, 17, 19 e aí vai. Aí tem uma infinidade. O 2 fugiu. É. O 2 fugiu. Não, mas pode botar ele aí. Ele cabe, né? 2... dá não, 4. Não dá. O 2 fugiu. O 2 saiu. O 2 não faz primo gêmeo com ninguém, né? Outra tese de doutorado para vocês. Mostrar que esse conjunto de primos gêmeos aí é infinito. Essa é boa, né? Primos gêmeos, até hoje está aberto, ninguém fez nenhum trabalho, nenhuma demonstração matemática. Kerley, que gosta muito da matemática pura, de teoria dos números, Lucas, pode mostrar que esse conjunto é infinito. Agora eu só vou dizer uma coisinha para vocês, ó. O maior par de primos gêmeos que já se encontrou é esses dois camaradas aqui, ó. Pega esse númerozinho aqui, multiplica por 2 elevado a quanto é que dá isso aqui? 129.000, soma 1, subtrai 1, dá um par de primo gêmeo. Vai fazer a tese de doutorado? O cara botou isso num programa e... Encontrar um próximo maior do que esse aí também já dá uma tese, se conseguir. Não precisa nem botar o N para infinito, é verdade. Então, assim, mas como foi que os caras fizeram? Código de computador, certo? Bom, primos gêmeos, agora eu vou mostrar algumas curiosidades a respeito dos números primos relacionados com a natureza, que são especulações a partir de observações. Cientificamente não tem nada comprovado, certo? Só tem uma comprovação, assim, que não é uma comprovação porque não foi uma pesquisa robusta. Mas, assim, observou-se que as cigarras desse gênero aqui, Magicata, é uma cigarra natural da região dos Estados Unidos, e essa cigarra, ela tem um ciclo de vida que funciona da seguinte forma. A cigarra, ela engravida, vamos usar essa palavra, aí a larva cai aqui na terra. Quando a larva cai aqui na terra, ela desce para a raiz da planta e passa por aqui e fica por aqui na terra, se alimentando da seiva da planta. Depois ela sobe e ela faz isso em ciclos de 13 e 17 anos. Então é o ciclo de vida dessas cigarras. Isso daí você encontra nesse site nationalgeographic.com e nesse outro site, lê para mim aí, Lucas, estou com a vista, Science Photo. Foi a foto também lá fala dessa cigarra. Esse tipo de cigarra, ele é a cigarra mais conhecida. E os biólogos, intrigados com isso, chamaram os matemáticos. Aí disseram, mas rapaz, por que o ciclo dessa cigarra fica variando assim? Aí o matemático, rapaz, é por conta dos predadores, meu irmão. Assim, ó, quando ela muda o ciclo, os predadores se atrapalham. E tem outros tipos de cigarra que o ciclo, são espécies mais raras, que o ciclo é 3, 5, 13 e 17, o ciclo de vida. Isso daí evita
que a espécie, por exemplo, se acabe, entre em extinção devido aos predadores. Tem uma... Aí eu não coloquei esse exemplo não, mas tem uma espécie de rã também nesse site, você encontra, que ela emite som e aquele som que ela emite, a cigarra que a rã emite, eu não sei como é que chama o barulho das rãs do sapo, mas a frequência do som segue sequência de número primo. Qual é a explicação disso aí? Por que a natureza é tão sábia? É para que eles se comuniquem um com os outros. Então existem algumas espécies de rãs que se comunicam com frequências, as ondas sonoras são frequências de números primos. Se observou isso também, essa espécie. Eu não botei a rã aí, porque senão ia ficar uma bicharada muito grande aqui dentro da palestra. Mas eu botei aqui número primo na natureza, filotaxia. Já ouviram falar nisso, filotaxia? É o seguinte, é quando se estuda as plantas. Observou-se também, está no mesmo, aqui o site é diferente, mas observou-se que a distribuição das pétalas e das sementes de algumas plantas, de algumas rosas, de alguns também seguem sequências, modelos matemáticos, sequências matemáticas. Por exemplo, a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci. Eu fiz um código aí para mostrar para vocês, dentro da sequência de Fibonacci. Todo mundo conhece a sequência de Fibonacci? Sim ou sim? Quem é que não conhece a sequência de Fibonacci? Como é que funciona a sequência de Fibonacci? Começa com quanto? Que número começa? 1? Começa com 1 ou é 1 ou é 0? Hein? 0, 1, aí depois 1 de novo. Por quê? Porque ele pega os dois elementos e soma. 0 mais 1, 1. Aí o terceiro elemento é 1. Aí o quarto elemento da sequência é 1 mais 1, 2. 2 é o quê? 2 é o quê? Primo. Aí depois vai somando e você vai encontrando uma série de números primos dentro da sequência de Fibonacci. Também dá um trabalho de doutorado bacana. Até hoje não se sabe quantos números primos se tem dentro da sequência de Fibonacci. Eu fiz um código, procura Lucas, no código Fortran lá, Fibonacci, por aí. Procura aí que tu vai achar. Tem Fibonacci. Abre aí para a gente ver. Fibonacci. Bota para rebuild, bota para rodar. Primeiro tem que compilar, né? Não tem erro, tá tudo certinho. Executa. E aí ele gerou... Não, tu tem que dar um rebuild, porque ele está pegando o anterior. Pode fechar logo aqui, ó, em cima. Tem que dar um rebuild primeiro, senão ele pega a anterior. Desce, mas vamos ver agora. Vamos lá. Executa. Ele está pegando o crivo, é? Mas o código está certinho, é da sequência de Fibonacci. Você tem que dar um jeito aí que você é da área de... Você primeiro aprendeu a programar para depois falar. Foi você que me disse. File. Fecha o Close Workspace. Fecha. Aí ele abre de novo. Pronto, aí agora tu vai conseguir.
Rebuild. Agora pegou Fibonacci, vai lá. Meu assistente, pronto. Esses daí são os números primos dentro da sequência de Fibonacci até um determinado valor. Aumenta para a gente ver. Hein? Você é o cara da programação. Olha, dentro se tu aumentar aqui, aí pega o primeiro, puxar para cima, só puxar para cima. Aí pega o primeiro número da sequência, ó. Ó, 2, 3, 5, 13, 9, aí vai, ó. Aí tem um momento lá no algoritmo, no código, que os números diminuem, ó. É natural que isso aconteça dentro da frequência de Fibonacci, que encontre um número primo menor depois de um maior. Certo? Estranho, né? Mas é porque ele completa aqui com 0, né? É estranho, né? Mas acontece. A tendência é que eles façam isso mesmo. Bom, vamos voltar para o slide, que eu quero mostrar uma coisa que é importantíssima agora e que foi feito um trabalho científico e eu tive a felicidade de encontrar esse trabalho que me ajudou no meu trabalho de doutorado, que é essa questão aqui, ó. A sequência de Fibonacci, todo mundo conhece a fórmula matemática, tranquilo. Números primos e neurociência. Aí teve um cara, esse artigo... Está publicado numa revista israelense, eu acho que é israelense. Mas me parece que esse camarada aqui, Alexander Bershadisky, me parece que ele é russo, pela terminação do nome dele aqui. Mas ele publicou nessa revista, Matemática e Física, Avanços de Matemática e Física, ele publicou esse artigo. E nesse artigo que ele publicou, esse artigo eu deixo disponível para todo mundo que quiser. O problema é que ele está todo em inglês, vai ter que dar uma treinada lá no inglês. E ele mostrou o seguinte, nesse trabalho dele. Ele mostrou que as ondas cerebrais... Eu não sabia nem que existia onda cerebral. Vocês sabiam que existia onda cerebral? Sabia? Onda cerebral é produzida por um conjunto de neurônios. Aí olha o que foi que esse cara fez. Esse cara, num trabalho científico, publicou nessa revista que quando o nosso cérebro trabalha com sequências de números primos, a gente dorme melhor, a gente aprende com mais facilidade, a gente vive melhor, tem uma série de benefícios. Então veja, ó, esse cara... fez a publicação desse trabalho. As ondas cerebrais atualmente se conhecem como delta, teta, alfa, beta, gama. Eu achei esse artigo super interessante. Aqui são os neurônios e o modelo matemático que ele utilizou lá no trabalho dele é modelado pela série de Fourier. Ele pega a série de Fourier e o que mais, meu Deus? Não me lembro agora. E cria esse modelo e diz o seguinte, que quando os neurônios produzem essas ondas cerebrais, existem alguns benefícios que melhora a vibração dos neurônios, aí não tem sobreposição, excitação e inibição, a redução de ruídos cerebrais, a memória funciona melhor, aprende mais. Esse negócio, ó, ele diz do trabalho dele que funciona até para Parkinson. Agora, é um trabalho acadêmico, é um artigo publicado numa revista, cientificamente não foi comprovado, tá certo? Eu achei bastante interessante isso. E o que eu queria falar também a respeito de número primo é sobre criptografia. Criptografia, eu fiz uma definição aqui bem minha, é um conjunto de códigos que você utiliza para uma finalidade específica. Por exemplo, mandar uma mensagem para alguém, aí aquela mensagem, quando vai criptografada, ela vai
por um código matemático, como a gente viu esses códigos que eu criei e tal, e ele vai toda transformada em número, certo? Então, a criptografia, ela não é de hoje. Você pode fazer códigos matemáticos nessas linguagens de programação, Python, Fortran, Java, JavaScript, Pascal, aquele compilador online, lá tem um bocado de linguagem de programação que você queira fazer. E aí, a importância dos números primos na criptografia se dá pela fatoração dos números, que é difícil fatorar um número muito grande. E quando você vai criptografar, por exemplo, esse número aqui, quando você vai decompor ele, veja quais são os números primos que fazem parte da decomposição desse. Se eu não errei nas contas, é isso daí. 101, 103, 107. Esses três camaradas são primos. Veja que esse número, quanto maior é o número, mais difícil de decompor em fator primo. E tem um prato de primogêmeos que é 101 e 103. Boa observação. Aí eu fiz um código de Fortran mostrando... Isso é importante. Está lá no Python, lá naquele site online. Naquele site online... Tu fechasse o site online, aquele dos meus projetos, do compilador online, no OGB. Acho que eu fechei, sem saber. Mas pega de novo aí no slide. Porque lá tem o mais importante dessa... eu acho que é aí. O mais importante dessa aula. Vocês vão entender porque o título dessa palestra é Por Trás dos Números. Tá aqui, ó. Tu já abriu? Qual é? Meus projetos. Aí, Python. Criptografia RSA. Olha, a criptografia RSA foi desenvolvida com número primo em 1973, certo? Então, criptografia não é uma coisa atual, de hoje, mas a primeira criptografia com número primo foi em 1973. E os caras que desenvolveram esse código, é um código simples, é um código bem fácil de fazer no Fortran. No Fortran ele não rodou porque o Fortran tem uma limitação de escrever, ele só trabalha com número mesmo, mas aí eu peguei o código, botei para Python e no Python ele funciona. Dá um rum aí, aumenta a tela e vamos mandar mensagem para o pessoal entender o que é criptografia. Aumenta a tela um pouquinho, Lucas, aí, por favor. Aqui, ó, é o seguinte, ó, criptografia RCA. A criptografia RCA funciona assim, o cara pega um par de número primo e com aquele par de número primo ele gera duas chaves. Uma chave que é pública e uma chave que é privada. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Mateus sabia. Gera uma chave que é pública e uma chave que é privada. Então, quando você manda uma mensagem para alguém, depois no slide eu vou mostrar como é que funciona esse código. Quando você manda uma mensagem para alguém, diga assim, Lucas, deixa eu falar a mensagem. Diga assim, oi meus amores. Que bom que vocês estão aqui. É em homenagem à minha mulher e à minha filha. Pensaram que era com vocês, né? Aí, quando tu terminar, ele criptografou a mensagem. Pega lá em cima, ó, com a chave pública e a chave privada, ele criptografou a mensagem. A mensagem chega para ela assim, é por isso que ela não sabe até hoje, 27 anos de casado, que eu amo ela, né, meu irmão? Porque as mensagens que eu mando é tudo criptografada. Aí ela fica implicando comigo, pegando no meu pé. Poxa, ela não tem a chave, ela não tem a chave privada. Quando o código gera uma chave pública e uma chave privada, a chave privada é sua. É a chave privada quem
descriptografa as mensagens que vão todas codificadas em números. Entendeu? Então é assim que funciona a criptografia. Agora volta lá para o PowerPoint, que a gente já vai encerrar, eu vou encerrar minha fala. Falei demais hoje, não foi? Depois desse aí, lá na criptografia, tal, pronto. Tenta. Rapaz, eu gosto de Lucas, que ele é um bom assistente de palco. Olha só. Mostramos, pronto, ó, a criptografia começa aqui, ó. Esses matemáticos aqui, esses caras, criaram o código RSA 77, não foi? Desculpa, errei por 4, né? 1977, e aí o código funciona assim: escolhe dois números primos P e Q, multiplica, encontra um N, aí depois você pega a função totiente e a função φ. Alunos de matemática, alunos, já ouviram falar na função φ? Bora, Matheus. Função φ. Nunca vi essa função φ. Chama função totiente. Aí ele escolhe os primos de forma que fique dentro, e de forma que fique dentro desse intervalo 1 e a φ, e satisfaz essa condição. Isso também é feito através do código. Lá a gente consegue fazer isso tranquilamente, quando a gente gera aqueles números primos aleatoriamente, né? Tem um programa aí que gera número primo aleatoriamente. Tu rodou, não rodou? Rodou. Que gera número primo aleatoriamente. Aí a gente consegue, a partir das informações, criar o código, criptografar e descriptografar a mensagem. O código criptográfica e descriptográfica. É assim, você manda uma mensagem criptografada com uma chave pública, que todo mundo consegue, todo mundo não, a pessoa que recebe consegue descriptografar com a chave privada dela, e aí você entende lá a mensagem. E a coisa funciona assim, ó. Aqui eu botei um exemplo, ó. O código RSA, você manda uma mensagem: oi meu bem, aí tem aqui esse cara ASC2 lá, ele não é uma subrotina, ele é um, como é que chama lá? Ele é um comando que transforma as letras em números. Aí, quando ele transforma as letras em número, aí faz aquela criptografia, né? Aí veja, aí o que é que acontece? Ela manda a mensagem, passa por esse transformador de texto em letra, aí a mensagem sai criptografada com a chave pública, aí o cidadão recebe aqui a mensagem criptografada, usa a chave privada dele, ele lá tem também um mesmo decodificador, digamos assim, que decodifica a mensagem e ele recebe. Então funciona assim o código RCA. Aí agora eu vou encerrar a minha fala. Por trás dos números. Já estudaram congruência módulo N em álgebra linear? Estrutura algébrica? Já estudaram? Já estudaram aritmética modular? Já estudaram o logaritmo? Logaritmo. Já estudaram? Matrizes. Todo mundo estudou matrizes. Curvas elípticas. Já estudaram? Multiplicação de matrizes, operação com matrizes. Já estudaram? Soma, multiplicar matriz. Sabem fazer isso? Transformações lineares. Já estudaram transformações lineares? Já? Já estudou anéis? Lá em estruturas algébricas, anéis ideais, estudaram? Estudaram transformação de Fourier? Talvez não, né? Estudaram grupos cíclicos? Lá na álgebra linear tem também, né? Na álgebra, não tem? Grupos cíclicos. Dá outro exemplo de grupo, Kerley, tu que é da álgebra.
grupos abeliano, não é? Não tem vários conjuntos de classificações? Estudaram isso lá nas álgebras? Estudaram corpos finitos? Talvez não, né? Já está partindo para uma matemática mais pesada. Função zeta de Riemann, quem já ouviu falar? Feita aquela, essa já ouviu, né? Função Aφ de Euler. Sabe o que é que está por detrás de tudo isso aí? Sabe o que é que está por trás de tudo isso aí? Por isso que o nome da palestra eu coloquei assim, por trás dos números. É o que você tem na mão e usa todo dia. WhatsApp. O WhatsApp, ele é um código robusto de criptografia que ele pega os números que são gerados para cada mensagem, muda aleatoriamente e nem o criador do próprio WhatsApp consegue entender uma mensagem ou descriptografar uma mensagem que foi mandada, por exemplo, de mim para Kerley, para Guedes, para Antônio. Então, olha, está na sua mão todo dia essa matemática toda. Agora, qual é a base de tudo? Qual é a base de tudo? Número primo. Número primo, tá certo? Então, no WhatsApp tem muita matemática, tem muito número primo, você usa todo dia e não sabe o que está por trás dos números. E eu queria encerrar essa palestra com esse texto de Isaías que a gente colocou lá no início. Leia aí, Lucas. Porque foi surgindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse capítulo aí todo de Lucas, esse de Isaías, é uma referência a Jesus. E eu peço obrigado a vocês pela presença, pela participação.